Olá, ouvintes! Este é o RomaCast, o podcast do direito romano. Seu podcast de atualidades e assuntos aleatórios, mas sempre com um pezinho no direito. O RomaCast é um oferecimento de CAT Calçados e Esportes. Acesse o site cat.com.br, que CAT se soletra K-A-T-Y, e confira a enorme quantidade de produtos disponíveis e entregas para todo o Brasil. Visite também as lojas físicas nas cidades de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom e Capão da Canoa, aqui no Rio Grande do Sul. Dado o marketing, dado o merchan, vamos para a apresentação de hoje, que eu digo que hoje é dia 18 de março de 2021. Estamos na super segunda onda da Covid, extremamente enclausurados em bandeira preta aqui no estado do Rio Grande do Sul. E vou passar para o meu colega e co-host do podcast, Indruzi, falar sobre o tema de hoje. Está contigo, Indruzi. O tema de hoje é uma sequência do episódio da semana passada, em que conversamos com o Marcelo da Anshan. A gente tocou um pouco em quarta revolução industrial, as novas perspectivas para as empresas, os avanços das tecnologias e como as pessoas têm que começar a se adaptar a elas, essas mudanças. E, aliás, essa nova revolução ela trouxe significativas mudanças em diversas áreas, até do setor produtivo, financeiro e principalmente nas relações interpessoais. A forma como a gente está gravando aqui o RomaCast é uma delas, né? E, naturalmente, que mudanças demandam adaptações. E, no presente caso, mais aceleradas até, inclusive em algumas profissões, principalmente na advocacia. A gente tem visto bastante o incremento de novas tecnologias e alguns advogados derrapando. Então, naturalmente que para aquelas pessoas que não se adaptarem, o resultado até será lamentável, como um velho samba de Bete Carvalho que diz que camarão que dorme onda leva. Nessa perspectiva, e a despeito dessas necessárias qualificações técnicas que a gente, quando sai da faculdade, já adquire, que são as chamadas hard skills, a gente tem que entender quais são as novas habilidades que se espera de um profissional da advocacia ou até de outras áreas mesmo, e como se desenvolver isso. Então, a fim de responder essas perguntas, hoje a gente convidou o Thiago Breyer, que é o fundador da LegalMap, que é uma empresa que tem como uma premissa a formação de líderes para uma nova geração de profissionais do ambiente jurídico. E apresenta ele aí, ou te apresenta para nós já, Thiago. Seja muito bem-vindo ao RomaCast. Isso aí, Thiago, te apresenta aí. Muito obrigado. Obrigado ao Fernando, ao Anderson, Druziak e a Renatinha. Para mim é um privilégio estar aqui conversando com vocês. É uma felicidade. Só para saberem quem eu sou formado em Direito, tive uma formação acadêmica bastante diversificada, até chegar num mestrado em Gestão e Negócios, por conta de ter trabalhado 18 anos como in-house counsel, que a gente chama, gestor jurídico interno de empresas, o que me levou a ter que entender um pouquinho além do direito, desde o início da minha carreira, praticamente, logo depois que eu me formei. Eu ainda tive um tempinho dentro do escritório, mas rapidamente fui para dentro de empresas. E lá eu descobri que, além do direito, eu tinha que entender de duas coisas. Eu tinha que cuidar de pessoas, das pessoas que trabalhavam comigo. Eu tinha que entender de números, porque no meio do ano me pediram o orçamento para o próximo ano, para eu prever o pensamento. E ainda tive que fazer as metas e objetivos para o ano seguinte também. Era uma empresa nacional, eu tinha reporte para o headquarter em São Paulo. Então, cedo na minha carreira, como in-house counsel, eu descobri que a gente, além do direito, tinha que aprender diversas outras habilidades. Se a gente quisesse ser advogado, se a gente empresarial e advogado interno de empresas, e tive a felicidade de ter bons líderes e gestores que me ensinaram, e mais recentemente deixei a vida corporativa e, por conta de toda a experiência que eu tive, e eu acho que pela mudança, que é o que a gente vai falar um pouco sobre a transformação em que os escritórios de advocacia
precisam de uma reformulação e sobre a evolução dos próprios departamentos jurídicos. Então, nesse sentido, eu acabei fundando a LegalMap, num projeto que trabalha com as escritórios de advocacia. Na verdade, tem a complementação, né, que é business complement, ou seja, o propósito é complementar qualquer necessidade que um negócio tem. E tudo começa se a gente tiver as pessoas certas e tiver um plano de desenvolvimento para essas pessoas, para o que a gente quer para o futuro. Então, esse é um pouquinho a minha história e hoje o meu projeto, e para mim é um privilégio conversar com vocês aqui, que estão olhando direito de outra forma e olhando para frente. Aproveitando, eu já vou fazer uma pergunta aqui para a gente já sair de sopetão, né, Thiago? Então, como será a advocacia do futuro? Ou como é a advocacia? Eu gostei, como é a advocacia do futuro, né? Parece um erro, mas eu acho que para mim, eu definiria assim, como é a advocacia do futuro, porque primeiro que a advocacia do futuro já chegou, né? O mundo do futuro já chegou. Quando a gente participa de eventos de inovação, esses tempos eu até vi que questiono muito, mas em inglês é muito mais fácil de entender, que o futuro é agora, né? The future is now, mas o futuro é agora, já chegou. Então, a gente teria que renovar lá o samba da Beth Carvalho, que camarão que dormiu na lagoa, como é que é? Já levou. Não, já foi. Isso é um ponto, acho que muito importante. Por quê? Porque a gente vive um nível intenso de questionamento, tá? De questionamento e mudanças disruptivas em todos os ambientes. Então, se o direito é uma profissão, se o advogado, direito, se torna uma profissão que se correlaciona com as outras, eu preciso me adaptar para continuar encaixando. Né? Então, não posso ter um escritório de advocacia, um profissional, pensando como a gente pensava outrora, se o ambiente empresarial, o ambiente de negócio e qualquer área, né, o ambiente de relacionamentos se transformou. Então, acho que é isso, né? Já levou, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Casualmente, né, a gente trocou algumas mensagens sobre matéria que saiu hoje, a dificuldade que a gente está vendo de encontrar profissionais quando eu preciso vagas mais qualificadas. Ou seja, quem não se qualificou acaba ficando de fora. Não porque não há vagas, é porque a gente acabou não preparando os profissionais para as vagas que existem hoje, para o que a gente espera de um advogado que o mercado está necessitando. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que a gente vai desenvolver? Aproveitando essa tua última deixa aí, a minha pergunta seria quais são, né, quais são os aprimoramentos que faltam nesses profissionais? Se são, eu já sei mais ou menos que a resposta não é a questão de ser mais conhecimento técnico, né? No caso, não seria alguém que precisa entender mais de direito processual civil, mais de direito processual penal, enfim, na parte da advocacia. Essa falta de habilidades que tanto tá se procurando no mercado, e hoje em dia o que menos falta é profissional, né, do direito e de tudo que é coisa, o que mais tem é advogado por aí. Agora, quais são realmente essas coisas que estão faltando atualmente, né, nesse direito do futuro? O que está faltando para essa gente que está procurando profissionais e não acha? Deixa eu só fazer mais uma pergunta para te responder no mesmo embalo do alemão, Thiago. As universidades estão preparando os profissionais para sair com essas novas habilidades? Se é que existem novas habilidades que precisam ser desenvolvidas? Uhum. Vou fazer aqui um ponto de vista. Obrigado, Renatinha, porque dá para fazer uma conexão muito boa com isso, tá? E aí, né, disclaimer que eu gosto de fazer sempre, às vezes eu tenho ideias que são muito próprias minhas, tá?
Eu gosto de trazer alguns nomes aí de livros, de literatura que a gente fala, e tem uma professora que se destaca fundamentalmente nesse mercado aí, para quem já assistiu minhas aulas, é uma coisa que se chama Michele De Stefano, ou De Stefano, que é uma professora de Miami, que trata de inovação no ambiente jurídico e tudo mais, né? Ela tem um projeto muito bacana. E aí o que ela fala, né? Na verdade, ela colocou a expertise jurídica, né? O conhecimento jurídico, ela já colocou, inclusive abaixo, se eu fizer uma pirâmide de busca de inovação, a expertise jurídica, o conhecimento jurídico está inclusive abaixo da pirâmide. Por quê? Porque a gente não pode esquecer, ou seja, se eu tiver só o conhecimento jurídico, absolutamente só o conhecimento jurídico, eu vou ter um cliente insatisfeito. Tá? Mas a gente não pode esquecer que eu preciso do conhecimento jurídico como a fundação da formação do profissional. Então, o grande desafio é esse. O grande desafio é a gente levar verdadeiramente os profissionais a serem multidisciplinares. Então, o falar ser multidisciplinar, o falar de saber resolver conflitos, o falar sobre buscar soluções complexas, saber resolver problemas complexos, é clássico. Mas como é que eu levo um profissional, um ser humano, na prática a fazer isso? Tá? Então, a gente não pode esquecer que a fundação tem que ser jurídica, e tem que ser jurídica mais aprofundada. A partir daí, eu começo, sim, a colocar ingredientes que deixam de ser jurídicos, que no passado não tinham tanta necessidade, ou não eram os, digamos assim, o supra-sumo, não era o que fazia alguém se fazia destacar, e logo em seguida eu vou fazer que eu gosto de fazer uma comparação, a gente começa, sim, a colocar as questões de liderança, de gestão de pessoas, de saber fazer uso da tecnologia. Veja bem, eu preciso saber fazer uso da tecnologia e buscar a tecnologia que seja adequada àquilo que eu faço. Então, não é assim, eu preciso ter a melhor tecnologia, porque eu tendo a melhor tecnologia, eu tenho o melhor. Não, eu preciso adaptar a melhor tecnologia para aquilo que eu tenho necessidade. Tá? Então, assim, e a gente passa a ter, então, na base, como se fosse construir uma pirâmide, um prédio. Então, eu tenho que ter uma fundação, uma base mais sólida do que o normal. Então, mais sólida, e aí e esse que é o problema. Mesmo quando a gente olha só, né, acho que nosso público entende bem hard e soft skills, mesmo quando eu olho hoje advogados no quesito técnico, a gente tem muita dificuldade de achar profissionais que foram atrás disso. Tá? Então, não esqueçam disso. Vou dar um exemplo para vocês. Advogado societário. Né? A gente diz assim, existem muitos advogados empresariais, quem foi meu aluno sabe, né? Quando diz advogado empresarial, eu falei assim, qual o significado de advogado empresarial? Né? Então, se eu for olhar direito societário hoje, existem muitos escritórios, existe muita demanda por quem tem conhecimento avançado de direito societário. Na prática, na execução, de trabalhar verdadeiramente com planejamentos societários. Né? E às vezes a gente tem esse advogado e ele não sabe se relacionar com o cliente. É um caso aí que é bacana da gente explorar. Então, primeira questão é essa. Aí a gente vai colocando, pessoal, a primeira camada, que ela é básica para eu ter uma mínima satisfação no meu cliente, que seria o básico, né? Ou seja, liderança, saber de projetos, se eu sou advogado empresarial, ter visão de negócios. Né? Mas olha só que interessante, a hora que vocês quiserem me interromper, me interrompe, mas me vem as ideias. Mas eu faço direito de família e sucessões. Direito de família e sucessões, se eu for fazer um projeto para quem hoje tem um pequeno patrimônio,
ou para um casal jovem que já começou a ter um patrimônio, ele vai fazer um planejamento sucessório, ele vai querer fazer algo. Então, eu não tenho mais como saber só de um planejamento técnico, eu tenho que saber como é que eu converso com duas pessoas que não são empresárias, podem não ser empresários, ou podem ser empreendedores, mas que na pessoa física eles querem olhar o patrimônio. E aí não é questão emocional de separação, de relacionamento, é a questão patrimonial numa relação de família. Então, como é que eu olho de forma para os negócios dessa família? Né? Como é que eu me comunico? E até propriamente formular uma gestão de negócios para eles. E às vezes é Exato. é bem engessado, e tu conseguir fazer essa venda, fazer essa promoção para eles e mostrar que aquilo pode ter um resultado muito melhor daqui para frente. E essa falta técnica que parece ser bem evidente no mercado, né? Mas exatamente é isso. Quando eu falo isso, eu digo assim, o que eu como advogado, preciso buscar para que eu consiga me comunicar com essa turma? Entendeu? Eu que tenho que me qualificar. Eu tenho que buscar profissionais para trabalhar comigo. Eu trabalho com negociação e mediação. Então, recentemente, eu fui contratado por uma mediação que era exatamente esse o caso. Era uma separação de um casal, só que eles eram sócios em duas empresas e ambos tinham irmãos nessas empresas. Então, eram 5, era um casal e mais 3 irmãos, 2 de um e um de outro. Não é só familiar. Por quê? Porque para eu não criar todo um conflito e ajuizar a ação, que, enfim, esse tipo pode levar, inclusive, ao prejuízo empresarial da empresa, eu preciso entender dos relacionamentos, né, emocionais, da questão familiar, de como eles estão se relacionando como irmãos que eram sócios, e da questão de filhos. Mas eu só consigo ter uma solução para isso se os advogados tiverem conhecimento societário. Então, a gente começa a ver da multidisciplinariedade. E eu só consigo resolver isso se os advogados entenderem que não é só... E aí vem ao encontro da questão do Fernando, não é só o jurídico, é como é que eu me comunico, como é que eu mostro a solução jurídica. Então, a gente começa a ver que o desafio é como eu formo multidisciplinares na prática. E aí, lembrando da pergunta da Renatinha, eu acho que esse é o grande desafio. A gente tem um desafio que não passa por nós, que é as universidades terem aprovações de MEC e tudo mais. Mas eu acho que tem alguns desafios que são que podem ser tratados e resolvidos, independentemente dessa barreira do MEC, da aprovação de currículos e tudo mais, que é entender o que o profissional do direito faz ou vai fazer quando ele sai da universidade. E isso a gente tem que ter profissionais que entendam isso. Se a gente for olhar direito societário e direito tributário, por exemplo, que está no âmbito da questão empresarial, a gente só vai enxergar isso nos currículos no 8º, 9º e 10º semestre. E as pessoas acabam perdendo a oportunidade de estagiar e aprender isso mais cedo, porque não se dão conta disso, da importância. Por isso que eu acabo tendo poucos advogados societários e poucos bons tributaristas, apesar de ter bastante tributarista. A questão mais complexa é do societário. Então, esse é o desafio. Então, a gente tem que trazer profissionais que olhem para o mercado e digam, olha, a gente precisa estudar esse tipo de questão. Não adianta eu falar de mediação e arbitragem também, se eu continuar falando de mediação e arbitragem e qualificando profissionais absolutamente para os tribunais, absolutamente sobre o tema material. Por quê? Porque eu tenho que olhar profissionais que saibam resolver os assuntos, né? Porque a gente entra nas comparações, né? Quando a gente fala de negociação. Se eu só tenho um martelo, tudo vira prego.
né? Se eu só tenho martelo, tudo vira prego, porque se tiver lá um parafuso, não tem uma chave de fenda, então eu vou dar martelada, se eu tiver qualquer outra coisa. Então eu tenho que colocar uma caixa de ferramentas para ver como é que a gente faz isso. Só que a gente tem que começar, é preciso, o profissional de hoje ele tem que entender que ele não vai conseguir ser dono de tudo isso. Então, a primeira coisa que eu falo é muito legal, por exemplo, vocês três estarem aqui, porque vocês três sabem que jamais cada um de vocês vai saber exatamente tudo, mas se vocês olharem no que cada um é bom e em cada um que pode se desenvolver e somar a força de vocês três, aí sim vocês podem ir adiante. Então, por exemplo, se eu tenho que resolver um problema de família e societário, problema empresarial, provavelmente eu vou precisar de 2 profissionais. É muito difícil eu ter um profissional tão qualificado que ele entende de tudo isso. Até existe, mas ele é o topo da carreira. Tá? Então, a gente tem que olhar esses profissionais para isso. Como é que eu monto essa caixa de ferramentas? As universidades, então, acho que teriam que olhar para isso para saber o seguinte: ótimo, a gente está colocando profissionais e a gente está entregando material para as questões que representam muito pouco no dia de hoje, nos dias de hoje, para o mercado. E, fundamentalmente, que aí sim entra um pouco o futuro e agora, cada vez mais para o futuro. Então, é como se as universidades ainda tivessem ensinando como vender CD e o mundo já está no streaming. Coisas desse tipo, né? Ou seja, ela está ensinando ainda coisas que já não existem mais ou que ainda existem, mas cada vez menor. Então, essa necessidade. Então, a gente teria que buscar um equilíbrio, e esse equilíbrio, Renatinha, eu acho que ele poderia haver dentro das próprias cadeiras que hoje existem. Por que eu não posso falar de negociação, mediação, comunicação, dentro de outras das cadeiras, né? Negociação dentro de um processo civil, mediação dentro de um direito civil, nas relações familiares? Por que eu não posso, junto com o direito material, acompanhar essa forma de comunicação? Exemplo clássico: quantas vezes, quais as aulas que nós tivemos, quantas vezes nós interpretamos atender a um cliente na universidade? Nenhuma. Nunca. Pois é. Uhum. E a coisa, se eu quiser ser advogado, é a coisa mais importante, né? Ou seja, eu fui lá na empresa tal e tenho que conversar com um possível cliente, eu tenho que mostrar o meu trabalho, né? De maneira alguma. O outro desafio, nós advogados ainda mostramos muito o que a gente faz, quem eu sou. Quando a gente precisa olhar e dizer assim, o que eu resolvo, né? Qual é a solução que eu estou dando para o meu cliente? O que eu estou facilitando a vida dele? Como é que ele vai, o que ele vai ganhar trabalhando comigo? Então, para isso, a gente precisa dar um passo adiante, né? Eu preciso ter mentalidade de crescimento, eu preciso criar realmente a empatia, e não empatia naquela, empatia. Não, empatia mesmo. O que o empresário está sofrendo? Né? E criar confiança. Desculpa te interromper, Thiago, mas só para ver se eu estou acompanhando o teu raciocínio. O sentido da empatia seria no sentido de daqui a pouco entender de fato qual que é o problema do meu cliente e ter uma visão, de repente, mais de cima e não uma visão reta de qual que é o problema? Deixa eu te provocar, então. Agora eu gostei porque tu pegou o que eu gosto de fazer. Como é que eu chamo essa visão de cima? Tem um nomezinho muito fácil, tá, Renatinha? Se chama visão de helicóptero. Quem sabe fazer isso já está um passo à frente, tá? Por quê? Porque se eu estou se eu estou reto, né, linear, algo que tu falou, eu não consigo enxergar o todo. E a gente não olha isso. O advogado olha uma solução e diz assim, eu vou dar essa solução. Mas o que mudou não é a solução para o advogado, é a solução para o cliente. Então, tu na verdade, quando você antecipou, o topo da pirâmide. Né? O topo da pirâmide, o que é? É eu focar num serviço que atenda aos interesses do cliente.
Que é o quê? Ou seja, eu tenho um serviço centrado no interesse do cliente, centrado no que interessa ao cliente, né? Não ao direito. Mas tu tem direito de tais e tais coisas. Beleza, tu cumpriu a tua função ética de dar conhecimento para o teu cliente, mas a decisão final é dele. Ele que vai colocar aquilo que é interessante para ele. Para arquiteto é fácil. Uma vez um escritório me perguntou, a gente fez uma pesquisa com design thinking, Anderson. E a questão era como é que é uma recepção, né, num escritório de advocacia. Tem que ser confortável, né? Então, eu não posso pedir para o meu arquiteto lá, eu quero um sofá e bonito e coisa e tal. Ele vai fazer um negócio bacana, mas e se não for confortável? Então, antes de ser bonito, estético e tudo mais, tem que ser confortável, beleza. O que eu consigo, como é que eu tenho algo que é confortável e tudo mais, que vai também ser bonito, né? Até porque as recepções estão sumindo. Mas é isso, eu tenho que entender qual era o objetivo do cliente, né? E aí as evoluções vão andando, né? Como é que eu agrado o cliente, como é que eu tenho esse recebimento, como é que eu vou até o cliente, né? Como é que eu me apresento, como é que eu crio reputação, né? O maior valor de um profissional hoje é a reputação, né? Então, como é que eu crio essa reputação ao longo dos anos, me relacionando? Fala-se muito, alguns autores americanos, do tal do direito relacional, que é exatamente isso, como que eu me relaciono com as pessoas, né? Como é que eu levo esse conhecimento para elas a partir do interesse delas e não a partir do que eu quero fazer. Eu acho que esse ponto é fundamental. O que vocês acham disso, Kaiser e Druziak? A Renatinha já pegou e seria... A Renatinha, numa aula comigo lá, a gente já ia fazer chover lá, trocando ideia e pensamento e tudo mais. Exatamente. Naqueles links das reportagens que a gente tinha lido ali de soft e hard skills, tem o que mais se destaca ali mesmo é o soft skill do pensamento crítico, que é justamente essa visão de helicóptero, conseguir tu analisar o todo, tu enxergar o todo e, na verdade, tu antecipar até problemas, sabendo qual decisão que teu cliente pode tomar e o risco que ele pode tomar com aquilo. Então, e até retomando a questão das universidades, me parece que algumas já até estão reformulando currículos, a forma da grade, como que ela vai ser apresentada e como explorar e como formar um profissional, porque é muito difícil quando a gente já tem uma educação de base que te ensina só a reproduzir e não pensar. E quando chega numa universidade, já chega com esse tipo de pensamento, e a partir da universidade tem que fazer o aluno começar a pensar e começar a se desenvolver dessa forma, que é o grande desafio, né? Então, a gente tem até uma notícia que a Unicinos começou a mudar essa grade curricular para formar advogados para o mundo dos negócios, para tendo mais essa amplitude de habilidades, né? Ampliando esse leque, não só técnico, mas também relacional. E eu acho que, me parece que é por aí o caminho para a gente tentar mudar. E também o próprio interesse partir da pessoa, né? Tem livros, lê livros, vai ver alguma palestra, vai ver algum curso que se desenvolva em outra parte. A pessoa também tem que fazer essa autocrítica e enxergar onde ela precisa se aprimorar para entrar no mercado de vez, né? Esse é um desafio, né? Das pessoas olharem as possibilidades do mercado, né? Falou, só que assim, pensamento crítico para mim é um dos maiores desafios, tá? Para profissional do direito e para profissionais de várias áreas, tá? E aí a gente entra nos autores, né? E a gente entra nos autores e como que eu formo esses profissionais, né? Então, sempre quando tem alguma novidade no ambiente jurídico, as pessoas vão para essas novidades e esquecem de tudo mais, né? Então, elas vão lá, agora é proteção de dados, então elas só estudam proteção de dados. Aí vou para compliance, só compliance. E a gente esquece que existe um todo,
né? Quando tinha a questão da reforma trabalhista, eu dizia assim, em vez de trabalhistas exatamente iguais, assiste 2, 3 e assiste 2 outras de qualquer outra coisa que te interesse. Se tu quer para números, assiste lá vai lá para os economistas. Se tu quer quer mais para o lado humano, vai cuidar de pessoas, psicologia, mas não precisa assistir 5 da mesma coisa, né? Exemplo, se eu estou falando de proteção de dados hoje, o profissional ou o escritório ou a equipe que vai se destacar, ela é aquela que entende gestão de processos, é aquela que entende processos e procedimentos, que é lá, se eu for ver, é lá da engenharia de produção. Então, vale muito mais eu pegar um livrinho de engenharia de produção, colocar debaixo do braço e entender, junto com proteção de dados, que eu já sou um advogado diferente, já sou mais qualificado. Por quê? Porque eu vou falar com o pessoal que só trabalha com gestão de projetos, project management. Então, se eu chegar lá e entender isso, já é muito melhor. Aí que vem também a questão da tecnologia. Eu não preciso saber de tanta tecnologia, mas qual é a tecnologia que essa turma tem usado para o acompanhamento desses projetos? Eu tenho que entender tal e tal. Beleza, então aí sim eu vou pegar essas tecnologias e incorporar ao meu conhecimento, porque aí sim eu vou ser melhor. Né? Aí que vem a questão da tecnologia. Se eu não entender dessa tecnologia, eu também estou em grande desvantagem. Então, não tem como eu levar isso adiante sem a tecnologia. Mas não é só a tecnologia, eu tenho que ter capacidade de gestão, management. Se eu souber gestão e liderança, capacidade de liderança, capacidade de formar time. E aí que é o grande desafio, eu acho, hoje, porque se eu tiver um escritório com 3, 4, 5 pessoas, eu já tenho uma empresa de serviços jurídicos. E aí eu tenho que olhar isso como uma empresa de serviços jurídicos. Eu tenho que entregar questões a respeito disso. E aí que é o desafio. Como que eu me formo? Porque o direito deixou de ser só o direito. Né? Como é que eu vou receber o cliente? Ou como é que eu vou visitar o cliente? Quais são as questões que a gente tem que identificar? Porque aí sim que eu vou dar uma solução para ele. Então, como é que eu me qualifico? Se eu sou um escritório um pouquinho maior, que eu tenho mais processos, né? Eu quero continuar sendo só advogado ou, quem sabe, eu vou ser gestor desse escritório. Eu vou cuidar de 3, 4 pessoas. Como gestor, eu tenho que contratar os melhores, então eu contrato os profissionais advogados mais qualificados, por isso da importância da base, e eu vou cuidar para que as coisas aconteçam e vou ter tempo de pensar em negócio. Fala, Fernando. O que eu ia comentar sobre isso foi que na aula que eu fiz, que eu tive com o professor Tiago aí, quando eu conheci ele, eu comentei que hoje eu sou formado meu Deus, eu ainda falo 2 anos porque eu não considero a pandemia, né? Mas já são 3. Viu só? E eu comentei que hoje o que eu faço que mais influencia com o direito, né, por eu ser formado, é a questão que eu trabalho na empresa da família, e o que eu faço basicamente lá, além de outras atribuições que a gente acaba, como somos diretores todos, né, a família toda trabalha junto, a gente acaba se envolvendo em praticamente todos os assuntos. Mas eu faço a parte muito importante da trazer a parte jurídica para a minha família, para a direção, digamos assim. A gente chegou à conclusão que eu fazia o meio de campo entre o advogado e o meu pai, que é o sócio proprietário. Meu pai chega, tá, o que significa isso aí? Aí eu, entendendo, né, mais a língua do advogado e entendendo como é que meu pai conversa, eu conseguia, né, eu ainda consigo fazer tu tem que entender essa comunicação, fazer as coisas se fecharem. Então, esse profissional que tu falou, que hoje em dia ele faz essa, né, nem precisa ser, ele pode ser o profissional que vai gerir o escritório, que vai gerir essa parte numa super companhia. Hoje eu estaria mais para essa função do que para a função de advogado, de estar ali, né, entrar em audiência e tal. Eu acompanho as audiências que envolvem a nossa empresa, mas acompanho com o nosso advogado, não faço muito essa parte, faço mais essa gestão.
Então, isso envolve também, eu lembro que a gente falou sobre isso, que envolvia... Eu já estava me considerando, eu não faço nada com direito, mas aí, com o professor, eu acabei chegando a essa conclusão. E isso que tu está trazendo, Fernando, isso que tu está trazendo, Fernando, é sensacional quando tu enxerga isso. Porque a gente acaba achando que direito, que a função, que o trabalho do advogado hoje é só peticionar, e esquece que o direito passou a ser maior do que isso. Foi o que eu aprendi lá no início, né? Quando o controller da companhia chegou com, na época era um planilhão lá, era outubro, dizendo que eu teria que fazer o orçamento. E ele me trouxe o que tinha sido realizado até setembro e disse, tu tem que ainda economizar e não sei mais o que e tudo mais, e eu tinha que botar lá quanto eu vou pagar mês a mês para os escritórios que eu contratava na empresa, quanto que eu ia usar na época era de impressora lá, de cartucho de impressora, quantas folhas, 4, eu falei, eu dei uns cursos de advogado. Eu falei, vocês não sabem o que é ser advogado? De que forma que eu vou entender como que eu vou gastar? E eu fiz isso dezenas de vezes na minha carreira e dá para fazer, porque eu tive essa questão. E depois aprender com as pessoas. Então, aí dando outro lado, a gente tem que ter as habilidades de soft skills que a gente está falando, né? A gente tem que buscar as habilidades do direito, né? Então, habilidades técnicas, e a gente tem que trazer também as habilidades de tecnologia, né? Porque se eu ficar só no mundo humano, não tenho mais. Tenho, né? Eu gosto de fazer, eu posso ser tenista, né? Por mais que eu seja os dois tenistas, se eu der uma raquete para um tenista, troco de raquete, por quê? Porque cada momento ele precisa da raquetezinha com detalhezinho e tudo mais. Então eu tenho que ter o melhor equipamento. Se eu não tiver o melhor equipamento, eu posso ser o melhor tenista. Se eu não tiver a tecnologia necessária para exercer a minha profissão, eu vou estar em desvantagem. Né? Então vocês veem o tamanho dos detalhes dos tenistas. Até aproveitando, e desculpa te interromper, Renata, eu queria pegar esse gancho do tenista, essa troca de equipamentos, porque isso me acendeu uma luz aqui. A gente tinha, pelo menos advogados mais antigos, tinham muito aquela ideia de reserva de conhecimento. O que eu sei e que eu manjo de determinada tese, eu não compartilho com ninguém, porque senão eu vou perder cliente para os caras. Isso a gente até conversou em um outro episódio do RomaCast com o Sérgio, que, na verdade, a gente está vivendo mais uma cultura de compartilhamento de ideias. E essa da raquete é um baita de um exemplo. O cara sabe que em um dado momento ele vai precisar ter um equipamento diferenciado que o cara está trazendo novo. E é o que a gente tem visto hoje, por exemplo, nas redes, alguns advogados compartilhando a sua expertise para tentar desenvolver outras pessoas também. Então, eu acho que hoje a gente vive um momento de compartilhamento e não mais essa reserva de conhecimento. Mas, só vou te interromper antes de tu falar, Thiago. Isso. Mas Endruzi, o que eu acho é porque a gente tem uma mudança da advocacia, né? Porque eu vou chutar 20 anos atrás, tá? Mas talvez não seja tanto tempo atrás, tá? As universidades formavam uma quantidade considerável de bacharéis em direito, como formamos hoje, e tu botava na plaquinha lá da porta advogado e as pessoas vinham até ti porque tu tinha o conhecimento da lei e aquele conhecimento bastava. E hoje em dia não adianta mais eu botar lá na placa da porta dizendo eu sou a Renata, eu sou advogada e as pessoas não vão mais vir até mim. Eu preciso ir até as pessoas, eu preciso saber vender o que eu faço e talvez isso seja necessário através do compartilhamento do meu conhecimento, eu não posso ficar com ele só para mim. Então, eu tenho que ir na pessoa dizer que eu sou advogada, que eu faço, sei lá, que eu faço trabalhista, que é o que eu de fato faço, que eu faço trabalhista e que o meu diferencial é que eu faço um trabalho preventivo e que meu trabalho preventivo vai te trazer resultado de tal e tal forma. Eu não posso mais simplesmente botar uma placa ali, ficar sentada esperando que as pessoas venham até mim. Isso não cabe mais. E eu não sei se o Thiago tem essa opinião, mas eu acho que os escritórios de advocacia, eles vão acabar. Que o caminho, eu acredito que seja a questão do profissional ir até o cliente. E hoje, com isso que nós estamos fazendo aqui, que estão 4 pessoas conectadas em 4 cidades diferentes, se vendo e conversando, vai ser cada vez mais o futuro
da advocacia, em que eu não preciso ter uma sala grande, com uma mesa de reuniões grande, com várias cadeiras, com ar-condicionado e várias outras coisas, para que as pessoas venham até mim, que eu vou conseguir resolver as coisas assim, por uma tela de computador. Muito bom, a Renatinha fez o tema de casa. Vamos lá, algumas questões. 90, concordo plenamente contigo, está na minha dissertação de mestrado de gestão e negócio da Unicinos. Se eu não me engano, um autor chamado Jordan Furlong, um canadense, que é exatamente, tem uma frase, tá destacada, porque ela estava inclusive no meu material de apresentação, posso mandar para vocês, meu material de apresentação quando eu defendi a dissertação. Antigamente, eu ficava parado no meu escritório, quando o telefone tocava, se era algo que eu sabia resolver, eu resolvia, senão eu não recebia. Hoje não, hoje eu tenho que decidir, entender e me qualificar para o que eu quero fazer, e a partir daí eu vou ao mercado e me apresento para aquilo que eu quero entregar para o meu cliente. Então, já é uma mudança bem importante. 90% das pessoas falam, ou mesmo de quem está falando, fala em vender, tá? E estão corretos, tá? Assim, não tem quem... Se a gente pegar aí os grandes empresários, eles vão dizer assim, a única coisa que um empreendedor tem que saber é se vender, a única coisa. Eu sou mais romântico, prefiro, como da advocacia, como eu guardo ainda um pouquinho disso, eu digo que é criar uma reputação, tá? Que no fim do dia tu vai vender, mas eu prefiro vender aquilo que eu estou construindo, aquilo que eu sou, que as pessoas me reconhecem. Pô, vai lá que o Thiago é um excelente advogado, mas ele é isso. O que eu quero que as pessoas falem? Que eu sou um cara... o Thiago é um cara que tu pode levar para uma reunião que ele conta piada e cria. Não, o Thiago é sério, então não conta piada porque ele não vai. Ou seja, como é que as pessoas me veem e a partir daí eu me colocar para aquilo que eu preciso resolver, né? Por exemplo, mediação. Quando eu trabalho mediação, eu trabalho o problema. Eu não trabalho as relações posteriores. Cara, esse problema, como é que a gente resolve ele? E aí depois a gente olha as relações futuras, mas o primeiro trabalho é esse. Então, é só nesse aspecto. Então, quanto à relação de ter o escritório, aí eu acho que se vocês não fizeram, tem que fazer, né, um podcast, porque está o grande ponto de interrogação, qual vai ser o mix disso, né? Quanto tempo eu vou estar no escritório, quanto tempo eu vou estar em home office, quanto eu vou estar no cliente. Então, essa forma ainda não chegou, mas que ela é híbrida, não tem dúvida, né? Essa aí tá certo, acho que toda semana sai artigos aí, pessoal falando de como volta, se não volta, tamanho dos escritórios. Isso é bem legal de estar falando. Aquilo de tu ter um super escritório, assim, no estilo do direito, assim, com construções antigas, com uma estátua na frente, para mostrar uma sede, né, para as pessoas chegarem e ser respeitado. Olha só, tem uma Temis gigante na frente. Não sei, vocês podem chamar o Marcelo de volta aí, mas eu não sei quanto ele falou de inovação e coisa e tal. Logo que começou isso, eu me lembro que a gente trocou umas ideias, e com o Felipe também, perguntou assim, e agora o que a gente faz lá com os tobogã, com os escorregador roxo dentro dos escritórios de inovação lá, que era o must das coisas. Mesa de ping-pong. Então, assim, qual vai ser... Beleza, então, né, a gente não vai falar muito, mas quando a gente fala de design thinking, é achar a pergunta certa, né? Então, assim, a pergunta é: qual vai ser a mesa de ping-pong nesse novo ambiente de home office, de relações virtuais? Qual vai ser o tobogã roxo? Qual vai ser o escorregador? O que vai ser a identidade, né? O que vai ser a estampa de inovação, de criatividade, de seguir à frente? Eu acho que esse é um ponto legal de falar. Bem interessante essa questão. Não tinha pensado nisso realmente. O que fazer para atrair essas pessoas que eram atraídas por um tobogã roxo no escritório? Né? Isso. O que fazer para atrair essas pessoas? E para passar a imagem, né, de que tu tá olhando para frente, do que quer fazer as coisas, que quer cuidar das pessoas e tudo mais, né? Como é que eu cuido das pessoas
distantes. Como é que a gente faz isso agora? Fazer uma Esse é parte o nosso desafio. Mais divertida, né? Professor, eu queria fazer uma pergunta que não tava nos planos, mas agora no que a gente estava falando, eu acabei pensando nisso, assim, a gente fez já alguns episódios aqui falando sobre carreiras públicas. A gente já foi mais para esse lado também. E aí agora, tanto que a gente falou sobre como profissional, como advogado do futuro vai ter que ter habilidade vai ter que ser um líder, vai ter que enxergar e tal. Eu só queria, nem precisa se aprofundar muito, mas eu queria saber a tua opinião sobre isso, sobre as carreiras públicas que, querendo ou não, nas universidades, muitas faculdades de direito, elas ainda faziam aquele negócio de tu aprender a saber a letra, a lei seca, né? E tu passar num concurso para, né, concursos até então ainda são realmente, tem muitas oportunidades muito bem remuneradas e tal, mas eu queria entender até que ponto que se o advogado do futuro, de hoje, do futuro, ele precisa ter tantas habilidades e o escritório mudou e agora é home office, o que tu acha disso das carreiras públicas? Porque até então a carreira pública tu precisa passar numa prova e a partir dali tu agora, né? Cadê os líderes dessa parte? Vai aparecer também os profissionais na carreira pública que vai fazer uma diferença? Ou eles eles vão se atrasar muito comparado com o mundo que os advogados já estão precisando viver? Algo nesse sentido. Vamos lá. Só depois não me esquece, Anderson, eu fiquei te devendo a questão da colaboração e de guardar o conhecimento. Mas eu vou direto no primeiro lugar, já vou te dar uma pessoa para vocês entrevistarem, chama-se Sinara Araújo, procuradora do município de uma terra chamada Novo Hamburgo, procuradora municipal, que é sensacional, é uma pessoa de primeiríssima linha, que trabalha a inovação dentro do poder público. Então, eu já, de antemão, se vocês quiserem falar de carreira pública, eu acho que ela é a pessoa certíssima para colocar isso. A gente conversa muito, ela está inclusive no Comitê de Inovação da OAB de Novo Hamburgo. A gente já fez vários encontros para ver como é que a gente leva a inovação para dentro do poder público. E eu acho que, assim, tá todo mundo atrasado, né? Eu brinquei, né? Todo mundo não, mas todos nós estamos atrasados. O futuro já chegou, ou seja, quem tá aí, quem não tá, já levou e se foi. No poder público, mais ainda. Só que o poder público tá enxergando que eles precisam fazer parte desse novo ambiente, dessa nova sociedade. Porque se eles não vierem, não acompanharem, eles vão ficar fora, eles não vão mais participar. Que vem ao encontro do que o Fernando falou e que a Renatinha depois complementou, que eu falei, que era assim, não, eu sou advogado, eu estou aqui no topo da pirâmide e quando o pessoal se apertar ou quiser, eles que venham a mim. Né? Ou seja, eu que tenho conhecimento, está aqui guardado, então quando eles precisarem, vem para mim. Né? Isso, graças a Deus, eu tive um diretor na Claro, onde eu trabalhei muito tempo, que ele veio da HP, inclusive está na minha dissertação de mercado, falecido, saudoso Euclides Rosa, que ele diz assim, não, nós como advogados é que temos que ir ao nosso cliente. E existe toda uma dissertação sobre isso, que eu acabei estudando, que é o modelo da HP, da Hewlett Packard, que é exatamente isso. Como que eu vou ao meu cliente para descobrir as necessidades do meu cliente? Que aí tem duas frases em inglês, o wondering e o wondering, ou seja, eu tenho que estar periodicamente me encontrando com o meu cliente para ver as necessidades dele. Então, nesse sentido. E eu acho que o poder público está indo nesse caminho. É mais difícil pelas garantias, né? A gente está vendo ainda muito. A minha tristeza, o que eu disse, assim, é exatamente isso. Eu acabo montando equipes em escritórios médios, e a gente acaba vendo muita gente, só que não está preparado para aquilo que o mercado quer. E até pessoas qualificadas, com ideias, com tudo mais, mas não se aplica para a atividade. Né? Eu posso, como eu falei, societário, eu posso saber as questões societárias, tá? Mas aplicar o teu conhecimento na atividade empresarial
através do direito societário, aí é um outro espaço. Então, só para deixar claro aqui, tem um segredinho de tudo isso, né? É trabalhar e estudar, não tem... A grande questão é essa, né? A gente... E o que eu falo, não é assim, então eu vou ter que estudar um pouquinho menos o direito para entender mais de comunicação, assim, não, vai ter que continuar estudando direito e o resto. E aí, só para dar algo que é importante as pessoas entenderem, existe também um modelo chamado, aí eu vou falar em inglês, mas que é The Delta Model, modelo Delta, tá? Que ele tem a tecnologia como enfim, tá, obviamente, mas ele trabalha como se fosse uma pirâmide em 3 aspectos. As pessoas, a lei e o business. Tá? Então, se existe mercado para mim, para eu ser o advogado extremamente especialista em algo, eu vou ter que aumentar muito aquilo que eu entendo de lei, mas vou continuar tendo que entender um pouquinho de pessoas e de negócios. Não tem mais como fugir disso. Mas eu vou diminuir. Agora, se eu quero ser gestor, então eu aumento o espectro de pessoas e de negócios e diminuo o direito. Por quê? Porque eu quero estar dentro da empresa. Então, ele tem esses modelos que ele coloca exatamente isso. Qual o teu papel? Quem tu queres ser? Tu até pode, em algumas estruturas, tu dizer assim, eu quero ser um mestre do direito administrativo e vou só cuidar de direito. Ótimo, tu vai estudar muito direito administrativo, mas, de qualquer forma, tu vai ter que estudar um pouco de negócios, ter um conhecimento básico de negócios e um conhecimento de pessoas. Não tem como, não. Né? Ninguém mais faz nada sozinho, desculpa, mas não tem como. Né? A gente precisa estar trabalhando com alguém. Então, esse modelo Delta eu acho legal, porque a gente pode começar a enxergar as pessoas, mas tu continua no direito, né? Só que tu vai diminuir o espectro jurídico, aumentar o espectro jurídico, aumentar o espectro de negócios, né? Gosto do agro, gosto do setor moveleiro, né? O direito, esse é outro ponto, né? Acho que o mais legal é quando olha assim, eu faço direito societário. Não, eu faço direito do agronegócio, eu faço o direito do varejo, e aí tu trabalha com todas as relações. Né? E aí tu trabalha essa questão, que nada mais é de que uma das... A gente, obviamente, não entrou em todas, mas que é a colaboração. Né? Como é que a gente faz a cross-collaboration, colaboração cruzada e tudo mais? Eu acho que o ponto fundamental é isso, é olhar assim, quem eu quero ser, o que o mercado oferece, quais são as necessidades de quem eu quero atender. Eu tenho um projeto que eu ajudei a montar, que é fantástico, que são de 2 advogadas que foram cuidar só do direito de velhinhos, desculpa o nome, mas de idosos. Tá? Por quê? Porque eram 2 advogadas, elas gostavam de atender os velhinhos, não tinham problema nenhum de ficar uma tarde lá tomando chá, bolo, conversando com os velhinhos, e davam solução para os idosos. Poxa, sucesso absoluto. Elas devem ter visto Better Call Saul e pegar a ideia do Saul Goodman lá, que ele, ele fica uma temporada inteira atendendo. Pior que... Pô, se eu tivesse visto, eu teria até ajudado melhor. Não, elas queriam ser advogadas empresariais, elas me procuraram, Thiago, a gente quer ser. Eu falei assim, rapaz, mas... bom, vamos ver, vocês falam a língua dos negócios? Né? Aquela velha história. Falando em comunicação, qual é o sentido de comunicação? É isso. Qual é a língua que tu fala? Cara, eu falo a língua das... Cara, fantástico, então vai. E aí... O que a gente descobriu, né? Não tem um vô, uma avó que não comprou um terreno em algum sítio, um terreno na praia, alguma coisa, que está lá esquecido, que nunca fez a escritura, que não sei mais o que, não sei o que. Acho que 90% dos vô tem alguma coisa. Então, assim, de cara já tinha
condomínio lá, não sei o quê, tinha 20 terrenos lá de compra e venda que não estava escriturado. Meu, saíram trabalhando que nem umas malucas de cara. Fizeram um Então é empréstimo, isso, aí aqueles sempre tem. empréstimos compulsórios, aqueles que descontam do INSS. Então, a gente tem que entender aquilo que a gente vai poder se desenvolver. E aí, fazer, quando a gente fala de relacionamento, se relaciona com quem não é do direito, né? Vai almoçar, tomar um café, fazer uma vídeo nos dias de hoje com quem está lá na psicologia, quem está lá na economia. Troca essas ideias, assim, o que o pessoal tá pensando, está fazendo, para ver como é que... Quando eu brinco, quando eu vou para escritórios, assim, o pessoal diz assim, poxa, mas a gente contratou alguém mais jovem, coisa e tal, ficou aqui 6 meses e saiu. Eu falei assim, tu tem estudado os jovens? Tu tem acompanhado? Tu tem filhos? Tem filho mais fácil, tá? Eles Se não não ficam? tem, tu passa... Mas aí, Renatinha, a minha provocação é o seguinte, eu sou gestor, tá? Eu contratei um estagiário lá, seus 19, 20 anos. Eu sei como é que eles vivem. Se eu não sei, obviamente que eles não vão ficar. Agora, se eu sei e eu tento fazer uma correlação, eu brinco com os caras. Passa um tempinho no WhatsApp, lá no WhatsApp, não, no Instagram, em algum lugar. Olha qual é a mente, o que eles estão pensando. Para quem tem filho de 15, 16, 18 anos, esquece que tu é pai, mãe, coisa e tal, conversa sobre business, sobre negócio, sobre ter um estágio. Qual é a ideia deles? Quando tu olha isso, tu vai ver que se tu te comportar como se eles fossem da tua geração, eles não vão ficar mesmo. Agora, quando tu enxerga que as coisas... E aí é o desafio, porque a gente vai ter aí 3 gerações, né? Fácil. Então, assim, voltamos à frase inicial lá, né? Tá tudo em transformação, tá tudo em questionamento e disrupções. A gente tem que olhar quem são as pessoas, como que eu me qualifico e quem são os meus colegas que podem se qualificar e me complementar, né? Então, vocês 3 aqui é um exemplo disso, né? Tem o Anderson, Renatinha, Fernando, né? Qual a grande qualidade de cada um? Né? Quando a gente fala de negociação, né? A gente sabe, tá, mas o que me tira do sério numa negociação? É isso. Bom, beleza. Então tá. Então, quando acontecer isso, deixa que a Renatinha fala, porque a pessoa lá vai provocar ela e ela vai seguir na boa. Eu já vou quebrar e aí eu acabei com uma negociação que podia dar resultado. Na mediação a gente faz isso. Então, eu acho que olhar isso nessa questão de colaboração, de complementação, de estar trocando, é muito bacana. E é onde a gente vai chegar. Mas aí é que tá. A gente tem que executar isso, que é o maior desafio, mas porque a gente fez um plano para isso. Então não adianta, só para complementar, né, Renatinha? Todo mundo fala, eu quero ser advogado consultivo, porque não quero mais só depender de processo. Tá. Quantos livros de negócios tu leu? Nenhum. Quantas biografias de empresários tu leu? Nenhum. Com quantos, mesmo que sejam colegas teus que não fizeram direito, fizeram administração, alguma coisa tu já almoçou, perguntou. Não. Então, tu só quer porque tu quer, mas tu não está habilitado para fazer isso, porque tu não sabe o que acontece na fábrica, né? Tu não sabe o que acontece no varejo, não sabe o que acontece lá no estoque lá, o sapato tá, cada sapato está num lugar lá e o cara fica fazendo malabarismo para chegar ao sapato com a cor e o número certo. Agora, se eu sei disso, eu sou muito melhor. Eu consigo atender o meu cliente. E as grandes mudanças. Quem faz contratos, por exemplo? Contratos cada um faz. O que eu preciso? O que é mais difícil? É achar as condições do contrato. Né? Colocar uma cláusula de que eu vou comprar o imóvel, vou pagar 100 mil em 5 vezes de 20, todo mundo faz. Agora, que a negociação estava entre 70 e 130 e passaram um mês discutindo para saber que era 100, aí não é todo mundo que faz. Né? Ou seja, e quais são...
e ver os cenários, né? Qual é o cenário? O que pode acontecer? Se acontecer isso, tá lá, tá previsto no contrato, a gente previu, se chovesse, a gente tinha que vir de guarda-chuva e de bota e não sei mais o que. Se não chovesse, a gente podia vir de camiseta e assim por diante. Ou seja, pensamento crítico, eu adoro um trabalho, um estudo que eu fiz no mestrado, que eu aprendi com um grande professor, Anderson, pensamento sistêmico. Né? Como é que eu analiso o cenário? O que vai acontecer hoje? O que vai acontecer amanhã? Quais são as necessidades que existem? Eu acho que isso é fundamental aí para a gente ter profissionais bacanas. Agora, o ponto positivo para quem está afim, para quem quer trabalhar, para quem estuda, show. Tem uma ex-estagiária minha que está em Nova York, que está lá, fez LLM lá, estudou lá o Cambau, e ela mesma disse, Thiago, descobri que tudo bem, a gente sofre, estuda, trabalha, mas arregaça as mangas, quem tem vontade vai. E eu acho que é isso. Aí sim, aí tem que conversar com a turma mais jovem, se realmente eles têm que entender que é isso mesmo. Aí não adianta, tem que ler, tem que estudar, tem que estar nesse projeto. E eu acho assim, aí conversar muito para ver as histórias do que as empresas estão precisando. Não adianta, é o que a Renatinha chegou lá, não adianta eu chegar e dizer assim, eu faço isso. Beleza. Teve um escritório uma vez que a gente fez um projeto e ele foi para a Serra, ele era de Porto Alegre, ele foi para a Serra e disse, fui num evento lá, e o empresário perguntou o que eu fazia. Daí eu falei, a gente faz processos cíveis de responsabilidade civil. Ele falou, não tem esse problema. Mas a gente também faz trabalhista. Não tem reclamatório trabalhista. Ele falou, poxa vida, saí de lá com o empresário na minha frente e eu não sabia como que eu ia ajudar ele. Então, aí a gente entra lá nos estratégia, modelo de negócios, né? Quais são as dores, quais são as dores dos clientes, o que eu ofereço, quais são as necessidades, o que eu ofereço, e assim por diante. Ou seja, o que eu posso oferecer como profissional e como escritório. Esse é o maior desafio. Tiago, deixa eu só te perguntar, de repente, se tu tem a mesma visão que eu. Talvez a palavra-chave para tudo isso seja flexibilidade, ser flexível ao ponto de entender o jovem, ir na rede social, entender um pouco como funciona o mundo e, de repente, mostrar para ele que eu preciso que ele arregace as mangas e que ele trabalhe. Assim como ser flexível para entender qual que é a demanda do cliente, não aconteceu como aconteceu com esse exemplo que tu disse agora, que ele chegou lá e tinha muitas coisas para oferecer e, na verdade, o empresário não estava precisando de nada do que ele estava oferecendo. Acho que talvez flexibilidade seja a habilidade que mais eu entendo que seja necessário, né? Saber onde tu vai se encaixar e a melhor forma que tu vai se encaixar naquilo. Isso. Eu adoro essa questão de conexão, né? De encaixe e tudo mais. O pessoal do RH falou muito tempo de resiliência, né? Como ser resiliente. E o que mostra muito, apesar aí a gente entra na questão de linguagem, né? A tradução não é, mas é o antifrágil, né? Se vocês não leram o livro, esse é o livro. Até o antifrágil. A gente já mencionou ele algumas vezes. Até o antifrágil. Eu ainda tenho dúvida, tá? Para mim, tem 2 livros que tem 200 livros. Mas para mim, um é A Quinta Disciplina, tá? Que eu acho que para quem tem loja, então, para quem porque a Quinta Disciplina tu tem que fazer tem que dar uma trabalhadinha no cérebro para serviço, né? Sempre lembrando, né? A gente está falando do direito e a gente está falando de serviços, né? A indústria vai ter as suas... Isso que eu digo, se eu posso ser um advogado da indústria, que é um pouquinho diferente do advogado do varejo, né? Que é o advogado, sei lá, das telecomunicações. Cada vez mais a gente tem que ter esse olhar. Eu estou falando do mercado jurídico, que é o que eu estudo e que eu converso, busco mais. A Quinta Disciplina, tu tem que fazer um ajuste no cérebro, porque ele não é para serviço exatamente, mas para mim é um livro de ouro, assim. E o Antifrágil, né? 2 são um pouquinho grandes, aí tem que dar uma concentrada para trabalhar. Mas no Taleb eu li no meio de...
Não, desculpa te interromper, do Taleb e o Arriscando a Própria Pele. Ah, sim. Porque tem como é que é o primeiro lá? O dilema que não precisa ler. Do Cisne? Não precisa ler. Se tu leu Antifrágil, se tu não leu, não precisa mais ler. Mas eu acho que é isso. A gente olhar, então, assim, isso é outra coisa bacana, né? Eu posso ser um advogado. Eu trabalhei muito tempo em empresa de telecom. Então, entendo de telecomunicações, trabalhei para supermercado. Entendo. Então, na época, eu estudava mais as relações. Quem gosta de fazer negócios, né? Hoje em dia, olhar como é que vão se dar as relações por conta de todas as questões tecnológicas, né? A Renatinha que falou que faz direito do trabalho. Pô, direito do trabalho tem dois nortes, né? Dois caminhos. Tu pode ir para um caminho que tu vai terminar num beco escuro, que é o famoso tradicional e falar das mesmas coisas, ou tu tem um negócio, a meu ver, tá? Aí eu estou falando por mim. Lembra, até para quem vai escutar o podcast, são ideias muito minhas, tá? Tá mutado, eu acabei me mutando sem querer, assim. Essas são ideias muito minhas, tá? Relembrem sempre isso, né? Que eu li, que eu acredito, que eu falo. Mas o que eu estava falando, que eu ia comentar da Renatinha? Do direito do trabalho. Isso. E tem outra questão do direito do trabalho, que é home office, que é trabalho híbrido, que é liderança. Como é que eu trabalho as pessoas para serem líderes numa relação à distância? Como é que eu sou líder dentro do meu escritório, mas como é que eu demonstro essa liderança para a empresa que eu trabalho? Para as empresas que estão, né? Poxa, eu estou atendendo empresas que estão gastando milhões em inovação, né? Por que eu não chego lá e digo assim, poxa, eu também gosto de inovação, né? Porque senão daqui a pouco ela diz assim, pô, eu gastei um monte de tempo e investimento e aí eu vou contratar um serviço que não acompanhou a minha inovação. Então, o mundo do direito do trabalho, né? Então, eu sempre digo, direito do trabalho tem várias vertentes, mas ler um livrozinho de antropologia, de sociologia, de psicologia é uma maravilha, né? Pega lá, pergunta lá para... Não sei se no meu tempo, né? Agora vai mudar tanta coisa, né? Mas no meu tempo, no segundo semestre, a gente lia os exploradores do caso Exploradores das Cavernas, como é que é? O caso dos Exploradores de Caverna. É isso aí. Não sei se devem até hoje, mas eu digo assim, vai lá com o pessoal de sociologia, quais são os livros básicos aí que a gente tem que entender do primeiro e segundo semestre? Pega um livrinho tradicional lá de antropologia, porque tu vai ter, quando tu for conversar, tu vai mostrar que tu é muito maior do que um código, né? Que tu vai dizer assim, não pode por causa da lei. Isso, para quem, a Renatinha deve ter visto isso, para quem um ano atrás, os advogados que tiveram sucesso foram aqueles que foram chamados para dentro das empresas e estavam capacitados para tomar decisão que não estava nos códigos. Porque ninguém sabia o que era. Posso mandar as pessoas para casa, não posso mandar para casa, o que eu tenho que fazer? Não está no código. Tomada de decisão, e identifica o cenário, identifica riscos. Agora, o advogado que dizia, não, mas não está no código, esses acabaram perdendo o mercado e perdendo clientes. Tá? Então, esse é um exemplo clássico de estar preparado para esse novo ambiente. E aí, se relaciona, conversa, fala com as pessoas, é isso que vocês estão fazendo. Tá? Direito público, eu acho que já tem essa dica, e é isso, e aí fazer essas conexões. Eu acho que acaba que nos motiva isso, todos esses assuntos que o professor falou aí, porque querendo ou não, a gente começou com esse projeto de podcast muito por isso também. Por eu gostar dessa questão de comunicação, eu já gostava de podcast, já ouvia o tempo inteiro, a gente já falou isso em vários episódios, e aí eu e o Indruzi já estava conversando há um tempo sobre fazer um nosso e tal, e aí acaba que de certa forma, que a gente vem fazendo. A gente
conversa com amigos nossos das carreiras públicas, a gente faz um outro com alguém que desistiu do direito e foi para outro porque, né, ele não gostou mais da ideia do direito, não achou que se encaixou mais. Então acaba que a gente vai pegando de tudo um pouco, mas a gente sempre tenta fazer aqui no podcast algo relacionado ao direito, para a gente também não perder totalmente o foco. Mas acaba sendo, no final das contas, esse novo profissional que a gente vem falando aí nesse episódio todo, e o tema do episódio, a gente está no caminho certo de estar trilhando e se aventurando e perguntando, ouvindo gente, né, diferente. Agora, provavelmente, a gente vai convidar a procuradora aqui de Novo Hamburgo. É a procuradora, né? Que tu indicou. Procuradora, eu acho que ela pode... Se vocês quiserem entender carreira pública e inovação, design thinking, essas coisas, é ela, a pessoa que eu vejo isso. E agora eu estava pensando da flexibilidade, só complementando da Renatinha, quando a gente fala em negociação, né, empatia, e quando a gente usa o design thinking, por exemplo, a gente faz, você já deve ter ouvido falar, a questão da persona, né? Que eu identifico quem é a persona que eu vou colocar. Então, no momento que eu faço isso, eu sei que com determinada pessoa eu posso ser mais flexível. Com determinada pessoa eu tenho que ter uma linguagem mais culta, porque a pessoa é assim. Com outra pessoa eu posso contar piada, com outro eu não posso, porque ele não é. Então, quando a gente olha isso, é uma forma de flexibilidade, né? Como é que eu me relaciono, como é que eu interajo nesse ambiente, né? Só vou deixar o gostinho, porque não adianta, não vamos nem falar, porque tem várias coisas. Mas a mesma coisa de vestimenta hoje em dia, né? Nós estamos falando aqui tudo de camiseta, né? Mas eu tenho que um dia estar de terno e gravata? Não sei, de repente no cliente, sim, né? Mas eu vou deixar de ser inovador? Não, né? Mas como é que eu olho isso, né? Olha só, falando de liderança, uma coisa de liderança, por exemplo, é horário, né? Então, assim, fulano é mais flexível para o horário, mas fulano, não, ele é inflexível, é horário. Eu tenho que saber bem separar bem isso. Então, eu acho que essa questão de flexibilidade é um pouco disso, né? Não flexibilidade minha, mas flexibilidade como é que eu vou, né, nesse ambiente, né? Como é que eu... vamos lá, no verão, no inverno, como é que a gente... Ainda mais no Rio Grande do Sul que a gente pode fazer essas correlações, né? E só para completar, então, que eu acabei não trazendo e não mostrei para vocês, que nas minhas aulas eu falo, eu brinco, e falando de esportes, Anderson, é que nem o volante de um piloto de Fórmula 1, tá? Esse é o que eu mais gosto. Quem acompanhou lá, olhar os vídeos do Senna, ele tinha 2 botões. Ou ele falava com a equipe no rádio, ou ele dava motor. Era só motor. Eu preciso de mais motor, e ele pedia mais motor. Por quê? Porque era o que eles tinham. E aí, qual é a comparação? Para mim, motor era lei. Então, né, o advogado de 20 anos, eu acho que tu está certa, Renatinha, era isso. Eu vou estudar mais a lei. Quanto mais eu souber a lei, quanto mais eu tiver conhecimento da lei, quanto mais eu guardar para mim, mais o Fórmula 1 vai andar. E aí a gente pega o volante de hoje, que tem 30 botões, que é exatamente isso, não é só motor. Eu tenho que mudar o freio, tenho que mudar a direção, eu tenho que mudar freio para frente, freio para trás, se eu posso dar mais motor, menos motor, se eu tenho que botar mais gasolina, menos gasolina, a bateria. Ou seja, eu ainda sou um piloto de Fórmula 1, ainda tenho que ter a tecnologia, mas eu tenho que botar várias coisas. Então, eu sou um piloto, eu preciso do motor, mas eu tenho que trazer tecnologia, eu tenho que botar gestão de projeto, eu tenho que trabalhar comunicação, eu tenho que trabalhar relacionamento, eu tenho que entender o meu cliente e assim por diante. Então, é inimaginável, impensável um piloto de Fórmula 1 que não entenda do cliente dele, que é o carro. E, mais do que isso, não adianta eu ter os melhores se eu não trabalhar em equipe e um cara lá não trocar o pneu direito na hora do pitch. E aí eu posso ter tudo de melhor, mas se eu não trabalhei ou a minha equipe não era mais qualificada, né? Então, para quem monta a equipe, isso é bem legal. Tem que montar a equipe.
pode ter melhores profissionais, mas não economiza lá no cara que vai trocar o pneu, porque ele é importante. E se ele não trocar o pneu? Se a tua secretária... todo mundo tem celular. Tá, e se ele ligar para o escritório e a secretária não atender? Ou não tiver alguém para atender? E ele não tem teu celular. Então, mais do que nunca, equipe, né? Quanta gente tem de equipe? E no fim do dia, pelo menos a geração dos filhos de vocês, não sei, mas por enquanto ainda precisa ter um Lewis Hamilton, um Verstappen atrás do volante, e é isso que a gente se diverte. Exatamente. E com essa bela analogia do volante da Fórmula 1, que a gente tem alguns críticos de Fórmula 1 naquele grupo do Direito Romano, mas a gente teremos que, infelizmente, encerrar a nossa conversa, que está ótima, foi um aprendizado sem precedentes aqui, Thiago. Muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade de vir conversar conosco, de nos apresentar esse mundo jurídico que a gente está engatinhando um pouco, mas daqui a pouco a gente pega no tranco, né? Fala, Fernando. Não, eu ia só complementar que esse é o momento que a gente agradece e diz muito obrigado e encaminha ao fim, mas é o fim do tema, porque depois a gente vai fazer a perguntinha e vamos dar as dicas. Então, né, tu não tá indo embora tão cedo, mas a gente agradece sempre nesse momento já porque realmente eu só queria fazer o toque de que a gente está falando sobre um assunto não tão específico, que é, no caso, as habilidades e o que um advogado hoje precisa ter, né, que já é o do futuro. E olha a quantidade muito vasta de assuntos que a gente falou, tudo que é disciplina. Então, acho que um resumo é o quanto de disciplina que isso tem, o quanto não basta mais tu ser muito bom em uma coisa, né? Tu vai ter que ter uma noção do geral e dá para resumir nisso. E já agradecer, muito obrigado, professor, que realmente sempre a tua aula já tinha sido boa na pós-graduação e agora num podcast foi praticamente uma aula de novo. Que bacana. Eu só tenho que parabenizar vocês e, na verdade, o presente é meu, né? Porque vocês me permitem estar aqui com vocês, conversando com vocês, falando do que eu gosto, com toda a liberdade. E vocês dão ânimo, e aí com muita alegria de ver vocês olhando para isso, olhando para além do direito, olhando para um universo empresarial, um universo de empreendedorismo, um universo de negócios, e eu acho que isso é que nos deixa feliz e de olhar para frente. Então, quem ganhou o presente fui eu. Renatinha vai falar, mas Renatinha fez o tema de casa também. Tava afiada, o Kaiser. Então, muitíssimo obrigado. A gente ainda faz os finalmente, mas parabéns, obrigado. Eu não posso negar que eu tô afiada graças ao material que o Indruzi mandou. Não posso negar, graças ao pessoal aqui de casa que me faz. E ao pessoal daqui de casa que me faz sair da caixinha e pensar e usar o que eles dizem tanto. Renata, é só usar massa cinzenta. Se tu usar massa cinzenta, Renata, a vida vai ficar mais fácil. Verdade. Então, Thiago, para a gente encaminhar mesmo para o final, queria te fazer a nossa pergunta clássica aqui do podcast, que eu gosto muito, porque quando eu ouvi o Sérgio, que foi um dos nossos primeiros entrevistados, eu disse, quando eu responder, eu já sei o que eu vou responder. Então, vamos usar essa pergunta clássica. Se tu pudesse escolher uma pessoa viva ou morta, ou até mesmo um personagem, alguém fictício, para tomar um café, quem tu escolheria? Tem que ser uma pessoa só? A gente abriu algum precedente de duas, mas assim, se for muito difícil escolher uma... O desafio é escolher só uma, mas acho que teve alguém eu acho que foi até o Marcelo que pediu para ser duas, mas se Caramba, e o Diego e a Elisandra, eu acho que o Diego e a Elisandra também foram duas pessoas. Aí vocês me colocam em duas coisas que eu amo, que eu tenho paixão. Eu vou ter que dizer... são muitas pessoas, tá? Uma que eu gostaria mesmo que é sobre liderança, que é o livro que eu uso nas minhas consultorias, é o livro que eu disse os dois livros tradicionais, né? A Quinta Disciplina e Antifrágil, mas tudo que eu... E tem quem questione, porque depois tem o líder servidor e, enfim, várias coisas, mas eu gostaria de um cara chamado Shackleton, que eu tenho, inclusive,
vários livros, porque eu adoro dar esse livro de presente. Tá? Então, Shackleton, Uma Lição de Coragem. Então, eu queria... Pode ser viva ou morta, né? O cara lá de 1800 alguma coisa, 1900. A história de liderança do Shackleton ele estava indo para a Antártida na famosa disputa de quem chegava na Antártida primeiro, e ele ficou com a tripulação deles 2 anos encalhado na Antártida. Depois o gelo quebrou todo o navio, eles ficaram na ilha lá, e ele trouxe todo mundo de volta para a Inglaterra vivo. Então é uma lição de liderança que o objetivo inicial dele não foi alcançado, uma lição de coragem, né, e de liderança. Então esse livrinho, Uma Lição de Coragem, ele fala de todos os tópicos de liderança. E eu gosto muito porque uma das lições de liderança é exatamente essa, né? Ele diz assim, eu preciso ter a pessoa precisa ser muito boa em alguma coisa, mas obrigatoriamente tem que ajudar alguém em algo mais. Então, se eu poderia ter o melhor cozinheiro, mas ele tinha que saber ou lavar o convés, ou ajudar nas velas, ou seja, ninguém podia fazer uma coisa só, tinha que ter isso. Então, para mim, eu gostaria de conversar com ele, mas eu não posso deixar de dizer que eu gostaria de conversar com a turma do RomaCast e aprender e entender a visão de mundo de vocês e dessa geração nova que eu adoro aprender, adoro conversar, busco compreender e busco admirar, porque eu acho que é assim que a gente continua jovem. Então, quebrei mais um precedente, fiz 2 escolhas. Só um detalhe, né? De nova aqui, só a Renata, porque eu e o Kaiser já estamos no sub-30, né? Pode parar. Eu faço aniversário antes do alemão. Mês que vem chega aos 30. Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu chego aos 32 dias antes do alemão, hein? Que beleza. Viu só, alemão? Maravilha. Agora ferrou. Os jovens não são mais tão jovens, mas vamos tentar manter a cabeça de jovem. Aí muito jovem, muito jovem. Tem um desafio grande, hein, pessoal? Teve muito advogado aí que chegou num determinado momento e achou que ia passar o bastão no escritório e está tendo que se reinventar e está tendo dificuldade. Né? A geração que vai viver 80 anos, imagina a geração que vai viver 120, 100, 120. Então, vocês têm espero que eu tenha dado muitos insights, né? Mas me veio mais um aqui agora. Muito se fala e pouco se demonstra, e às vezes se questiona a questão de, ao longo da nossa carreira, nós mudarmos o rumo da nossa profissão 3, 4, 5 vezes. Né? Então, antigamente eu nascia lá advogado trabalhista e até o fim fazendo a mesma coisa, né? E muito se fala que daqui a não sei quanto tempo, 75% das empresas ainda não nasceram, porque vai ter outras profissões, e a gente tem que olhar isso. Tá? Então, acho que isso vale para o direito. Claro que vocês teriam que trazer alguém de inovação, futurismo. Eu não gosto de futurismo, mas eu gosto de análise de cenário, né? De análise de cenário por conta disso. Porque, às vezes, beleza, estou lá, mas agora tu fazia trabalhista, vai fazer não sei o quê, tu fazia não sei o quê, vai fazer trabalhista. O mundo mudou. O trabalhista de ontem eu não gostava, mas de agora, olha o negócio, pô, é de paixão, vou fazer, e assim por diante. Então, eu acho que daria uma bela conversa também, me surgiu agora. Viu só? A gente fica vindo... a gente tem que manter o cérebro jovem. É verdade. Esse é o desafio. Talvez é a principal lição que a gente tirou com o episódio de hoje, né? Vamos manter... Isso. Use a massa cinzenta e mantenha ela jovem. Viu só? Viu só? Essa pode ser considerada. Então eu vou abrir agora, aproveitar que a gente encerrou a pergunta do café e o tema, e puxar o momento dicas.
Talvez agora com essa fala do professor aí já pode ser uma das dicas dele. Não sei se ele quer deixar mais para o fim ou quer dar outra dica, ou se algum de vocês quer começar aí. Eu já tenho a minha aqui. O que vocês acham? Começa por ti, Kaiser. Fala a tua dica. Ou melhor, vamos começar com as damas. Começa com a Renata. Renata dá a Renatinha, dica. vai lá. Depois o Kaiser, que é o pré-aniversariante. Eu juro que quando eu conseguir ler na quantidade de livros que o Indrus lê, eu juro que eu vou mudar minhas dicas. Elas vão deixar de ser filme, elas vão passar a ser livros, tá? Quando eu conseguir chegar no mesmo nível que o Indrus, porque é um nível, assim, difícil de Se tu seguir a dica do Marcelo Rodrigues, do último episódio, de ler 10 páginas por dia, e eu tô no débito com ele, que eu ainda não peguei todo dia 10 páginas, mas vai chegar. Eu vou dar uma dica completamente fora da casinha, então, nessa linha de vocês aí. Mas vai lá, Renatinha. Certo. Então eu vou indicar o filme que é Marshall, Igualdade e Justiça, que é um filme que conta a história de um advogado negro e eu acho que ele também passa um pouquinho da visão de que não é só enxergar o problema do cliente, mas entender tudo e as dificuldades e todas as questões. Eu acho que é mais um filme de que todo advogado deveria ver, que eu acho que faz diferença na carreira e na forma de pensar. Muito bom, Renatinha. Eu vou dar a minha dica, então, já que eu sou o segundo, né, na linha de sucessão. A minha dica vai ser o seguinte: eu já tinha deixado ela pronta para antes do episódio, que é um vídeo do YouTube. Eu gosto muito desse rapaz aqui, que eu vou dar a dica agora, e o vídeo que eu escolhi para olhar do YouTube dele, se colocar na busca ali, criatividade, a base da inovação. O nome dele é Murilo Gun, ele é bem conhecido já. Ele é uma das pessoas que eu considero assim que não é nem consideração minha. Ele já chegou num ponto, eu acho muito legal esse tipo de pessoa, seguir esse tipo de pessoa, que já chegou num ponto que a independência financeira já foi conquistada. Tem algumas pessoas que eu conheço assim, eles mesmos dizem, eu já conquistei minha independência financeira, que é assim, agora na pandemia, o Murilo Gun, por exemplo, ele tinha vários cursos online, ele disponibilizou os cursos dele todos de graça por não sei quanto tempo, até não sei se ainda de repente ainda tá de graça. Então, cursos fenomenais, é um conteúdo. Eu me inscrevi, né, e fiz um dele, o Reaprendizagem Criativa, e era caro o curso e tal, agora ele liberou de graça, assim, mas enfim, é um cara que tem um conhecimento absurdo sobre inovação, ele talvez seja uma das maiores referências de inovação no Brasil, e esse vídeo é um vídeo dele em 2018, então um pouquinho antes da pandemia, criatividade à base da inovação, que foi num fórum CEO, aqueles, bem legal esse vídeo, e enfim, qualquer conteúdo dele tá valendo, porque o cara realmente, para quem não conhece, vale a pena, ele é muito, muito fora da casinha, estudou lá naquela universidade famosa da Califórnia lá, não lembro o nome dela agora, mas não vou lembrar, enfim. Mas é a galera toda que curte inovação, vai lá, o Thiago Matos também. Singularity é o nome. Vale muito a pena acompanhar ele, o trabalho dele, os cursos dele, as palestras valem muito. Essa é a minha dica. Aproveitando, e vou deixar o professor para falar por último, a minha dica vai ser um livro, que é o do Klaus Schwab, que é A Quarta Revolução Industrial. É um livro que ele é bem interessante, porque ele traz algumas novas perspectivas e umas projeções de prazo de quando essas inovações elas vão atingir o seu possível êxito ali, quando realmente elas vão estar na nossa vivência, e demonstra algumas coisas que a gente precisa já entender desde agora, para quando chegar lá não ficar correndo atrás da corda, né? Então essa é a minha dica de hoje. Pessoal, a minha dica, além do livro, eu falei do livro do Shackleton, como perguntaram como eu tomar café, a minha dica é o seguinte, a gente adora ver filmes e séries, por vezes assistam séries de onde tem time, olhando pelo lado de profissão. Séries que tem time, vocês vão ver muito como funciona a liderança, como que as pessoas elas têm a capacidade de pensamento crítico, elas criticam no momento certo, mas quando elas estão lá para resolver os problemas,
elas se respeitam, autoridade, como é que eu monto o time, como que cada série policial, então, quando a gente olha lá, como que cada um faz. O exemplo que eu dou de uma série, então não vou dar o exemplo de um filme, uma coisa, mas quando vocês olharem séries, exemplo do Suits, que eu sempre trago para a sala de aula, né? Ou seja, não se faz mais nada sozinho. Então, olha lá uma temporada, mas depois pega alguns capítulos e olha, bom, deixa eu olhar do ponto de vista profissional, né? Ou seja, não tem mais ninguém fazendo coisa sozinha, né? Então, eu brinco lá, o Harvey Specter, ele não seria nada se não tivesse a dona. Então, assim, olha com esse espírito colaborativo que as séries trazem muito isso. Principalmente séries policiais, ou quando tem advogados, quando tem equipe, e aí vocês vão enxergar o quão legal é quando tu olha esse movimento de equipe. Né? Claro que não vai fazer isso tomando um vinho sábado de noite e tudo mais, mas às vezes aproveita e olha uma série com um lado profissional que vale a pena. Espetáculo de dica. Eu particularmente sou uma pessoa que gosta de olhar séries e filmes e qualquer coisa que vai ser na TV, até vídeos. E quando eu não gosto tanto do assunto, eu gosto de ficar olhando coisas que eu vejo, né? Tentar enxergar além, assim, tentar enxergar como é que esse pessoal tá filmando isso. Como é que foi feito isso aí? Pode ser um assunto que eu nem gostei, assim. A minha noiva adora olhar filme de ficção, de comédia romântica e tal. E aí eu gosto também, mas eu já fico muito mais olha só a atuação desse cara. Eu não sei, eu tento entender umas coisas diferentes. Então dá para aproveitar em tudo, né? Tu tentar focar na parte de liderança, focar na parte de como ele formou a equipe. Sempre dá para puxar alguma coisa de útil de praticamente tudo. Exato. Então tá, né, Indruzi? Vamos pro fim? Encerrado? Agora temos um belíssimo episódio. Temos um belíssimo episódio. Queria agradecer Maravilha. de novo, professor. Muito obrigado pelas dicas, pelos insights. A gente já vai sair aqui anotando tudo, já anotamos durante, né? Links e tal, e qualquer coisa vamos te chamar aí no WhatsApp, fica preparado. Vamos juntos. Satisfação enorme. Feito, muito obrigado. Valeu, pessoal. Feito. Obrigado. Valeu. Era isso. Um abração. Renatinha. Era isso? Quer dar o tchau? Não, calma. Tem que fazer a apresentação? Isso. Não quero que vocês desliguem. Tá. Entendi. É para fazer a apresentação? Isso. Posso começar, então? Eu já pensei numa aqui. Não, eu já sei a minha também. Tá, vou lá. Aqui é o Fernando Kaiser e eu descobri que eu não sou um profissional do passado e sim o profissional do futuro. Eu sou Anderson Indruziak e o camarão que dormiu, a onda levou. Eu sou Renata de Magalhães Dreher e a visão é de helicóptero. Quero ver agora o professor. Eu tenho que falar também? Quero ver tu pensar no negócio. Eu tenho que falar? Agora vocês me pegaram no... Eu achei que era só vocês que iam falar. Aí tu edita depois, é isso? Isso, daí a gente coloca lá no início. Vai ser a tua primeira fala. Entendi. Verdade. Vocês me deixaram sem pensar. Agora eu preciso de 2 minutos para voltar no meu Shin lá, como é que eu vim. Bastante gente gosta de a visão de helicóptero eu gosto. Sabe que é meu... Mandou bem. Deixa eu pensar o que eu fiz nos últimos dias aqui. Já sei, já peguei o caminho. Cara é rápido. Vamos lá. Meu nome é Thiago Breyer, um privilégio estar com o RomaCast e a minha grande dica é sigam o mapa interior de vocês. Que episódio! Viu só? Aí sim. Feito, gente. Era isso. Muito obrigado. Show de bola. Obrigadão. Show de bola. Parabéns. Vamos juntos. Obrigado, Thiago. Que banho de conhecimento na noite de hoje. Obrigada mesmo. Vamos lá. Beijão para vocês. Abração. Valeu. Até mais. Tchau. Até mais.